Meus amados, eu vou falar com vocês na carta aos Hebreus novamente. E ainda teremos mais uma palavra na carta aos Hebreus. O tema hoje eu vou falar hoje sobre aqueles que herdam as promessas, os herdeiros da promessa. Amém? Mas hoje nós vamos então, texto de Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo certamente: te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, algum tempo, ele obteve a promessa. Abraão obteve a promessa depois de esperar. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, para o aprisco, em outra versão, com o objetivo a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém? Esta é o texto inicial. E então, queridos, esse texto é bem conhecido e muita gente não consegue entender muito bem que duas coisas são essas. Já no versículo 17, Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se depois do juramento. Aí no verso 18 diz: para que, mediante essas duas coisas que são imutáveis. Que duas coisas? Nós sabemos que o propósito de Deus é imutável, tá? Mas aqui Deus está falando de duas coisas que são imutáveis. Uma, a promessa. Duas, o juramento. A palavra do rei não volta atrás, a de Deus me diz. Então, quando Deus fez o juramento, não foi porque ele queria, vamos dizer assim, ganhar a confiança de Abraão. Não, foi para sanar uma deficiência que é recorrente em todos nós. Nós que andamos com Deus, que cremos em Deus, nós já devíamos saber, mas é sempre bom lembrar: Deus, Ele é o Deus do possível. Ele que criou todas as coisas. Então nós estamos andando com alguém que tem todo o poder de fazer tudo o que quiser, onde quiser, quando quiser, como quiser. Ele é Deus e nós não. Mas então, quando Ele nos promete algo que está tão longe, está tão difícil para nós mensurarmos, controlarmos, quando Ele promete algo que para nós é difícil de visualizar, é difícil de pensar, então nós acabamos não crendo de todo o coração. Nós queremos em parte porque é tudo que nós queremos, é dar a promessa. Na verdade, quando se fala de herança, quem é que não quer, né? A única herança que eu rejeito todo dia é a que veio de Adão, que é a herança maldita, né? Nos tirou todos da presença de Deus, nos condenou à morte. O pecado entrou e por ele entrou a morte. Isso é herança de quem? De Adão. O pecado está em sua vida hoje, dê graças a Adão. Se você já era de pecado, dê graças a Jesus, que veio e se sacrificou em seu lugar para te fazer livre de pecado. Amém, queridos? Amém. Amém? Então, quando Deus tem relacionamento conosco, Ele sabe da nossa estrutura e da nossa estatura. Então, Ele quer que cada um de nós chegue à maturidade, cada um de nós possa herdar aquilo que Ele promete para nós. Amém? Mas, então, para que todos nós possamos herdar aquilo que é a promessa do Senhor, é necessário que tenhamos fé. Abraão foi chamado de pai da fé. Mas a família dele, provavelmente o pai dele era um pai de ídolos. Quem sabe qual é o nome do pai de Abraão? Terá. Sabe como é que chamavam os ídolos naquela região? Terapins. Bom, vamos deixar isso, não é bem o nosso assunto.
Mas Abraão, mesmo saindo de um contexto de idolatria, de domínio, de politeísmo, ele se torna amigo de Deus e pai da fé. Como é que alguém consegue se tornar pai da fé? É só olhar para Abraão, olha para a história dele. Você acha fácil, é? Ei, comigo não iria funcionar, irmãos. Eu me conheço um pouco. Jesus me conhece mais que eu. Mas eu sou uma pessoa muito segura. Para mim, não adianta o Senhor dizer assim: olha, sai daqui e vai para o Oriente Médio para fazer a obra. Não, eu só dou o primeiro passo quando o Senhor disser como eu vou, com quem, quando, onde ficar. Eu não sei andar assim, não. Eu ainda estou em processo de aprendizagem. Eu dispõe meu coração para crer que eu vou, mas espera aí, quem abre as portas é o Senhor, né? Então eu vou verificar onde Ele está vindo e capacitando e realmente dando a justificação que é para eu ir. E Abraão só recebeu isso. Ei, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é? Sai daqui e vai para onde não. Sai de um e vai para a Rússia, não. Sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? Está vendo? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. A primeira coisa é sair daí, você tem que sair daí. Meu Deus, sair mesmo por fogo. Onde Abraão estava, não importando se o pai dele era pai dele, não seja o que for, ele tinha um nome, ele tinha um ciclo de amizades, ele tinha negócios ali, ele tinha riqueza. Ele vai sair para um lugar que ele não sabe onde é, deixar tudo que ele tinha. Na verdade, quando Deus propõe a Abraão, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Deus está querendo tirar Abraão de tudo que ele tem e de quem ele é. É fácil tirar você de tudo que você tem. Se você achar que é difícil, olha a história de Jó. Da noite por dia perdeu a empresa, os bens, os filhos. É fácil tirar tudo que você tem. Satanás é esperto. Com permissão de Deus, ele vai e faz mentira. Tirou a saúde de Jó. Mas ele não conseguiu tirar de Jó quem Jó era. Deus está falando conosco essa noite. A primeira marca de um herdeiro é alguém que anda pela fé, vive pela fé. Não adianta você olhar para a sua vida, você vai se confundir. Você vai dizer que herdeiro nada. Eu não sou qualificado nem para ser um escravo, não. Diácono do herdeiro. Não. Quando você olha para as circunstâncias que estão ao seu redor, você diz que herdeiro nada. Eu não vou herdar isso nunca. Por quê? Porque a minha fé é parcial. E a de Abraão também foi. A de Abraão também foi. Mas ele foi sendo aperfeiçoado. Diga aperfeiçoado. Você também está sendo aperfeiçoado. Amém? Até que cheguemos à unidade da fé. Até que cheguemos à perfeita varonilidade, à maturidade, à estatura do varão perfeito. Nós estamos sendo moldados, trabalhados. Amém, queridos? Mas em contrapartida, veja como Deus é bom e como Ele compreende totalmente quem somos. Porque Ele é Deus, Ele poderia simplesmente prometer pronto. Todo mundo sabe que a palavra de um rei não volta atrás. Por que Deus voltaria? Então Ele não precisava fazer um juramento. Mesmo assim, Ele levanta a mão para o alto e jura por si, por Ele mesmo, que iria abençoar Abraão. Para quê? Para dar certeza a Abraão. Então, olha, pode ficar certo. Ele fez algo, Deus imita algo que só os homens fazem. Sabe aquela história que até as crianças antigamente faziam? Às vezes usavam até para contar mentira, né? Mas para selar aquela mentira como verdade, dizia: juro por Deus que foi assim. Então é o que esse texto está dizendo. Quando Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito. Diga: o propósito de Deus é imutável. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Te dar vida eterna ou vida abundante? Vida eterna ou vida abundante? Já falei várias vezes aqui, a promessa. E essa é a promessa que Ele nos fez: a vida
eterno. O outro texto é: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a promessa é vida eterna, o propósito é vida abundante. Amém? Quem está entendendo? Amém. Bom, então, queridos, presta bem atenção. O propósito de Deus é imutável. Para Abraão, Luiz, para Cristina, para todos nós. É imutável. Por isso é que os dons são irrevogáveis. Porque o propósito é imutável. O propósito de Deus é que você e eu tenhamos vida abundante. Que sejamos realmente testemunhas de Cristo. Sejamos discípulos de Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então veja bem, Hebreus 6 aí, verso 17. Está falando isso aí, verso 17 e 18, né? O juramento de Deus então foi feito para diminuir a insegurança do homem, Abraão. Você está inseguro quanto às promessas de Deus? Todos nós, em um momento, ficamos inseguros. Queremos, mas não queremos tanto quanto deveríamos crer. Né? Queremos parcialmente. Mas se você está inseguro, eu quero dizer para você: olha, o Senhor Jesus, Ele não fez um juramento, Ele fez algo muito superior a um juramento. Ele disse: eu vou, mas eu vou mandar quem? Vou pedir ao Pai, o Pai vai mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio como eu tinha prometido. O Espírito Santo, Ele é o penhor de nossas vidas. É Ele que sela nossas vidas. Amém? Mais que um juramento, Ele disse: eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Ele voltou, sim ou não? Voltou, meu pessoal dos filhos. Amém? Então, para Abraão ficar mais seguro, foi preciso fazer um juramento. Se você está inseguro, você deve se entregar mais ao Espírito Santo. Porque quando a pessoa está envolvida com o Espírito Santo, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela tem quase todas as características de alguém que está embriagado. Por isso ele fala isso: olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E no que isso é bom? Eu vou dizer para você: quando você está cheio do Espírito, pelo menos eu já tive experiência de que dor renal passou na hora. Dor renal que estava fazendo rolar no chão e gemer, gritar. Então, dor renal vai-se embora, não sei para onde, mas vai. O sujeito tem vergonha? Como é que tem vergonha? Você não conhece vergonha. Você sentia uma liberdade, uma alegria. Não dá para você. Quando você está cheio do Espírito, você não fica com aquele sentimento: é pobrezinho de mim. Não. O Espírito Santo é de intrepidez, de ousadia, de valentia, de coragem. Amém? Então, essa insegurança que você tem com relação à promessa do Senhor, ela vai passar se você se entregar ao Espírito Santo, se você se entregar ao Senhor. Ele capacita, Ele reveste você de poder, para que você possa não só crer firmemente na promessa, mas andar nela e herdá-la. Amém? Porque se o propósito é vida abundante, você começa a herdar aqui. Não é só quando Jesus vier. Amém, meus amados? Quem está compreendendo? Bom, então, a ideia do texto é que você olha, esse juramento para que nós tenhamos forte alento. Nós que já corremos para Cristo. Quem é que já correu para Cristo? Os crentes, os discípulos, os que creem no Senhor. Isso é uma Cristo. A igreja do Senhor tem, sei lá, milhares de pessoas. Isso aqui é uma Cristo da igreja. A igreja Batista Calvário, no Coelho, é uma entre 40 Cristos. Você imagina na face da terra quantas igrejinhas ou quantos pequenos grupos são. Porque nós temos pequenos grupos lá, mas se comparado aqui com as cidades, tem um pequeno grupo. Se comparado com a nação inteira, é um pequeno grupo, muito pequeno. E se comparado com todas as igrejas do mundo, a gente é um grão de areia. No meio daquele monte de igrejas que tem. Então a igreja do Senhor era universal, sabe? Nós somos uma Cristo. Queridos, eu quero que vocês compreendam isso. Nós devemos ter forte alento. O que é alento, hein? Já ouviu falar a palavra desalentado? Alento é o contrário. Vou definir com palavras, mas eu quero que você entenda o que é alento.
Você deve ter alento no Senhor, você deve se sentir seguro, protegido, guardado pelo Senhor. E com essa convicção de que você vai ser conduzido à estatura de Cristo e vai herdar literalmente a promessa do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Aí eu já tive observando a carta de Deus de longos dias, de muitos dias aí para trás. Vejo que do capítulo 7 ao 9 só vai falar sobre a superioridade do ministério de Cristo, no caso representado pelo Melquisedeque, que vai fazer um paralelo ali com o sacerdócio lá araônico, o levítico, né? Então nós não vamos mexer com isso agora, porque o tema hoje nós estamos falando de herdar as promessas. Vai falar só sobre essas coisas. Então, eu quero que vocês compreendam. Nós vamos passar para Hebreus 9, versículo 24 até o 21, até o final. É o segundo texto. Mas antes de chegarmos lá, eu quero que você compreenda outra coisa. O mesmo Espírito Santo que vai te dar a segurança que você irá herdar as promessas, ele é o que nos gerou em Cristo. Ele nos gerou em Cristo. É Ele que testifica em nosso homem interior que somos, ou quando somos filhos de Deus. Ele pode entristecer-se. Ele pode ser apagado. Está escrito para não entristecer, está escrito para não apagá-lo. Amém? E que nos possibilita essa unidade, até que cheguemos à unidade da fé. É o Espírito Santo que nos capacita. Amém, queridos? No capítulo 7 ao 9 fica claro que Jesus Cristo, ele fez o que o ministério levítico lá nunca poderia fazer. Sangue de bodes, de ovelhos, não tem como purificar o pecado coisa nenhuma. E então Jesus já resolveu a questão do pecado que nos separava de Deus. Ele nos reconciliou com o Pai e nos entregou o ministério da reconciliação. Para o seu irmão, você é o ministro da reconciliação. Bom, Hebreus 9, 24 vai dizer assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos seguras do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para aparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda ele foi comparecer lá no ministério lá levítico, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como ele disse que ele é o poder de Deus. Você imagina ele ficar se oferecendo, aí eu errei aqui, peraí, Jesus vai morrer de novo por mim, para me purificar. Não, ele fez isso de uma vez por todas. Aquele sacrifício que Jesus fez, ele é suficiente para perdoar os pecados de todos que existiram, que existem e que virão a existir. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar, resgatar o pecado de todos que vierem a existir nesse mundo. Amém? Amém. Meus queridos, aí aqui esse texto está explicando isso aqui, que o ministério levítico, uma vez por ano, os sacerdotes gelados na arca lá, pegar o sangue, colocar lá. Isso está acontecendo agora em Israel. Nós estamos no meio daquela semana que eles comemoram a tabernáculo, né? Yom Kippur daqui a pouco. Meus amados, se você olhar aí, Hebreus 9, eu queria só olhar o versículo 27 e 28 para você entender que Jesus ele aniquilou o pecado, ele resolveu o problema do pecado, amém? Amém. Diga, Jesus já resolveu. Jesus já resolveu. Agora o versículo 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma só vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem está esperando Jesus aí para a salvação? Quem está esperando? Porque tem aqueles que estão esperando Jesus vai aparecer por fé, você sabe? E tem aqueles que não estão esperando Jesus. O bom é a gente esperar Jesus para a salvação. Não? Eu acho que o bom é esse aí. Bom, está dizendo aqui que ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Tem muita gente falando abobrinha aí, falando bobagem na internet. Dizendo esse negócio que Jesus veio ocultamente. As pessoas não estudam o texto
corretamente, que confundem o dia do Senhor, aquela vinda definitiva, quando ele virá para se assentar no trono a Israel, e aí inicia-se o milênio, confundem aquilo com essa parte aqui do arrebatamento, né? Ele vai aparecer aos que o aguardam para a salvação. Antes disso, ele vai aparecer à igreja, ele irá vir buscar a igreja. O apóstolo Paulo disse que nós, os que estivermos vivos, não morreremos, mas seremos transformados. Todos serão transformados. Os que estão mortos, nós não vamos obedecer os que estão mortos. O pó, lá onde o corpo deles está, daquele pó vai surgir um corpo glorificado. E eles vão subir rapidamente com um piscar de olhos. E aí, em seguida, os que estão vivos vão ser transformados e vão subir também com um piscar de olhos. E aí não é Jesus que desce, é nós que vamos encontrar com ele nas nuvens lá. Isso é o arrebatamento. Amém? E então ele vai aparecer como que diz, essa aparição que ele vem ocultamente, não toda a terra vai ver, mas essa parte que toda a terra vai ver quando ele vier para sentar-se no trono. Agora essa parte aqui que eu acabei de ler, ele vai aparecer novamente aos que o aguardam para a salvação, que é o dia do arrebatamento. Para escrever lá o Tessalonicenses. O Senhor mesmo, dada a ordem, a voz do anjo, né? A pessoa da trombeta, ele mesmo virá. E os que estavam dormindo, porque quem está em Cristo não morre mais, saiu um pouco aqui, você tem que ter consciência disso. Quando você sair desse corpo, você vai estar com Cristo, você não morre mais não. Foi ele que disse: quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra, crê no que me enviou, tem, não terá não, tem a vida eterna. Amém? Então é isso aí. Nós iremos estar para sempre com ele. Ele vai aparecer uma segunda vez àqueles que o aguardam para a salvação. Amém, meus irmãos? Tem um problema aqui. Eu falei para vocês, a questão do pecado Cristo já resolveu. Aí a nossa carne é meio carioca. Os cearenses fazem carioca, não tem aquele jeito, né? Carioca. Vamos. Mas você sabe como é que é o agulha, né? O malandro. Bom, a nossa carne é meio assim, tipo, então Jesus já resolveu tudo. Eu posso viver na carnalidade, no pecado, enrolar mesmo na lama. Mesmo assim, eu vou herdar as promessas. Não, peraí, irmão, vamos devagar aí, que as vasilhas é tudo de vidro, tá ligado? Vamos devagar. Esse pensamento seria a mesma coisa de você estar casado com alguém, e aí você dizer assim, já que fulano me ama tanto, eu posso sair com quem eu quiser, para fazer o que eu quiser, e ele vai achar mim. Funciona assim? Funciona? Então, para começar, não é bem isso não. Não é bem isso não. Os herdeiros, eles são comprometidos, eles têm uma aliança. Amém? Quem está entendendo? Vamos ver o que o apóstolo João dá algumas dicas. Não estou falando de quem vai descer salvo, quem não vai não. Ele dá algumas dicas para nós na sua primeira carta de João. Ele vai dar lá no capítulo 2. Ele dá algumas dicas sobre essas pessoas que são herdeiras da promessa. Vamos lá? João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo aqui, não pequeis. Olha, presta atenção. Os herdeiros, eles não ficam praticando pecado. São advertidos a cuidado, não vivem em pecado não. Aí, se todavia algum pecar, aqui essa minha Rabaldo, nós temos um advogado. E esse advogado é o mesmo que morreu com você. Agora ele está advogando suas causas junto ao Pai. É Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Isso o João está querendo ensinar para nós o princípio aqui. É que você não precisa ser perfeito para seguir ao Deus Pai, porque a transformação final só vai vir depois. Depois que Jesus vier buscar a gente, aí você não vai mais correr o risco de pecar, não. Você vai ter um corpo transformado. Não. Mas até lá, você vai estar dentro desse corpo aí. E então você tem que se esforçar com unhas e dentes, como diz o Ceará, né? O povo geral. Né? Para não estar pegando. Mas se pegar, tem um advogado, ele escolhe por nós. Ele é advogado e é a propiciação. Amém, meus amados? Amém. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar para vocês, o segundo ponto. Primeiro é que os que erram, eles são comprometidos. O segundo ponto é que eles têm
guardar os mandamentos do Senhor. Olha o versículo 3 aí, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus. Se você não consegue guardar os mandamentos, você conhece isso. Como é que é isso? Então isso é literal? Não é. É literal, mas também no seu entendimento. Quando você guarda os mandamentos do Senhor, ele se apresenta para você, ele se manifesta para você, e isso vai como uma resposta que ele espera de você. Você guarda os mandamentos e ele vem e se manifesta para você. E aí tem outros mandamentos, e aí ele vai se manifestando de forma mais profunda, mais completa para você. Amém, queridos? Como diz, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, será um peão, e aquele que não será amado meu pai, eu amarei, eu manifestarei. Aí, ele também disse que não guarda os meus mandamentos. Amém, queridos? Então, o que acontece aqui nesse primeiro ponto? Se guardar, sabemos que o Deus conhecido nisso, né, se guardar os mandamentos, é que o seguinte, tem assim, a minha decisão está aqui, inclusive. A minha escolha está aqui. Aquela palavra assim, ela é bem colocada no tema que é bênção e maldição. Eu gosto do versículo que diz Isaías: se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Se recusares por rebelde, sereis mortos à espada. Por quê? Porque o Senhor disse: bom, olha o sino. Deus não vai te obrigar a obedecer os mandamentos. Tem um sim. Amém? Se eu quiser, eu vou estar mostrando para ele que eu amo. Não é que ele desconsidere as suas canções, mas é muito claro. Se eu digo para você o presente que eu quero receber com outro, peraí, está dando problema na comunicação aí, o quê? Se eu digo para você a forma como eu quero ser amado, e você vem com outra demonstração de amor, não vai rolar, irmão. Quem está me entendendo? Um vejo que disse: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse me ama. Pronto. Então, versículo 13, que sabemos que temos conhecido isso, se guarda os seus mandamentos. Amém? Porque é verdade, se você guarda os mandamentos, você vai estar se manifestando para você. Mas a minha escolha, mais o poder do Espírito, é minha escolha, mais a presença de Jesus. É coisa de relacionamento pessoal. É minha decisão, é minha escolha. Amém, queridos? Bom, versículo 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ai meu Deus, começou a doer. Aquele que diz eu conheço Jesus, até ensina a respeito de Jesus. Você pode até conhecer aqui na mente. Tem gente que conhece aqui, aprendeu e ensina, mas não vive Jesus. Tem nada com ele. Como é que você diz? Lembra aquela historinha? Jesus disse que no final, ele disse assim: olha, quem entra quem vai à vontade do Pai, é quem me chama de Senhor, não. É quem faz a vontade do Papai. Naquele dia, alguns vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, os santos é bons. Pregamos nas praças, fizemos, o teu nome. Ele vai olhar para esses caras e vai dizer assim: vocês são praticantes da iniquidade, se afastam de mim. Eu nunca conheci vocês, vestes ruins. Fica entendendo? Digo, glória a Deus. Eu escuto o mandamento, eu guardo o mandamento, ele se manifesta para mim. E isso vai crescendo no relacionamento pessoal comigo. Amém? Então, se você dizer eu conheço, mas não guarda os mandamentos, você está mentindo, diz aqui. Pode eu estou acrescentando, pode até ser que você conheça aqui, ó. E está ensinando mais nada mais. Né? Bom, segundo ponto. Os que herdam a promessa estão nele e andam com ele. Olha o versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, 1 João. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado a palavra de Deus. E sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Jesus vivia pegando, fazendo trabalho. Jesus vivia assim, desequilibrado. Não. Como foi que Jesus andou? Vamos pegar os pouco menores, não? Ele diz a Bíblia que ele andou fazendo bem. Ele diz a Bíblia que ele andou curando enfermo. Mas não é esse andor que eu quero que você entenda. Jesus andou aqui fazendo a vontade do Pai. Ele veio com um propósito imutável de cumprir a vontade do Pai. E ele cumpriu o propósito do Pai.
Ele sabia por que veio. E ele fez exatamente o que tinha que fazer. Amém? Então, os que é uma promessa estão nele e andam como ele. Como ele. E veja bem, o terceiro ponto da promessa: não negam a Jesus o seu Cristo. Rapaz, primeira carta de João, capítulo 2, verso 22 agora. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. Todo aquele que confessa e esse igualmente tem o Pai. Bom, dentro das muitas formas de negarmos a Jesus, nós temos a forma que Judas fez, entendendo dele. Eu acho uma forma proveitosa, porque pelo menos se ele tivesse ficado vivo, ele iria gastar aquelas moedas, né? Tem gente que vê Jesus por nada e critica Judas. Judas vendeu Jesus porque ele queria algum dinheiro para fazer alguma coisa. Não sei o que era que ele queria, mas ele queria comprar alguma coisa porque ele queria ou não? É? Mas tem gente vendendo Jesus por nada. Tem gente negando Jesus por nada. Gente, tem pessoas rejeitando Jesus em público. Tem gente com vergonha de dizer que é crente, que é discípulo de Jesus. Descobre isso. Eu sou crente, mas é aquele crente James Bond. Ah, menina! Ah, moleque! Aquele, sabe? No culto público, eu não sou muito de fazer isso, porque eu acho muito terrível ficar convidando as pessoas para confessar Jesus. Não faço muito isso, só quando sou humano a fazer. Mas toda vez que a gente oferece uma oportunidade à pessoa para ela declarar publicamente que quer seguir a Jesus, e ela escolhe não se manifestar, ela fez uma escolha. A escolha dela é: eu vou ficar na minha, ou seja, eu estou negando a Cristo publicamente. Vocês estão compreendendo? Ficar compreendendo? Quando nós escolhemos fazer qualquer coisa que é contrária à vontade e ao propósito de Deus, e entra em conflito com os mandamentos e princípios de ordenança do Senhor Jesus, independente das motivações obtidas para aquele fim, isso é uma forma de negar Jesus. Amém? Amém. Quando negociamos, sabe, tanto a salvação quanto o chamado, a vocação, negociamos. Queremos viver a nossa vida e queremos viver o chamado. Como irmão, uma coisa ou outra. Uma das coisas que mais estão claras para mim. Paulo disse assim: olha, os solteiros fazem a obra, os casados cuidam da casa. Não dá para fazer as duas coisas. Quem está compreendendo? Quando você é solteiro e investe, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco, meus filhos lá no WhatsApp casou, esse mês, quando vai casar em dezembro, a gente vai poder fazer alguma coisa. Mas é difícil. Agora eles são parte de outra família. Eles não estão embaixo da minha, né, alçada, da minha qualidade. Eu vou poder trabalhar sem ter que me preocupar com o que o meu inimigo ia fazer com os meus filhos. Vocês estão entendendo? Está solteiro? Faça alguma coisa com Jesus. Faça a obra do Senhor. Em geral, nós negamos a Jesus quando somos tomados pela carne. Tem gente que acha que o sujeito é tomado pela carne só quando ele é extremamente ridículo, bruto. Quer ver um exemplo de uma pessoa tomada pela carne? Aquela pessoa fica no ar, ela vai inchando igual um sapo. Está tomada pela carne. É que aparentemente a gente acha que tomado pela carne é só quem é ofensivo, quem aparece, quem explode. Não, depressivo é tomado pela carne. Eu sei que é depressão, eu convivo com ela todos os dias. Amém? E quando me virem chorando é porque gente feliz também chora. Uma coisa é você estar feliz, outra coisa é você ser feliz. E feliz eu sou, eu tenho Jesus. Amém? Então, irmãos, não se deixe levar pelo mal. Pense o mal com o bem, diz respeito às nossas reações. E essas nossas reações podem estar negando o princípio da fé, da comunhão, o relacionamento pessoal com Cristo. As nossas reações. Nós precisamos esperar no Senhor.
Amém? Esperei um tempo que o Senhor disciplinou para mim. E eu vi também o socorro. E me pôs dos lados uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver isso e vão sabe, agradecer, louvar a Deus por isso. Parece que nós sabemos. O quarto ponto é que os herdeiros da promessa guardam o que tem recebido desde o início. Vamos lá, versículo 24 de 1 João capítulo 2, né? Permanecei em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Quer saber o que é permanecer? Foi a pregação que eu vi quando eu me converti. Está lá em João capítulo, Evangelho de João capítulo 15. Quem pregou foi o pastor Clóvis Lourinho de Avelar, meu pai espiritual, meu pastor geral, que está na glória esperando a gente se encontrar daqui a pouco, depois que Jesus vier para o céu. Lembra como se fosse agora. Foi há mais de 30 anos atrás. Nunca mais eu esqueci aquela palavra. Permanecer. É a palavra-chave para João capítulo 15. Então, queridos, aqueles 10 espias que não estavam entrando na terra, eles não permaneceram naquilo que receberam desde o início. Não é que eu seja contrário à novidade, mas compare essas novidades com aquilo que você recebeu desde o início. Veja se não está entrando em confronto, em atrito, e permaneça no que foi entregue para vocês desde o início. O Evangelho simples e puro, sem inversão. As pessoas fazem tanta coisa para atrair as pessoas para a igreja, que atrai as pessoas para a igreja, agradecer ao Senhor. Olha, versículo 25, de João 2,25. É isso. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez à vida. Nunca esqueça, essa é a promessa. O propósito é João 10,10. Amém? Quinto lugar, os herdeiros da promessa também possuem uma unção que os ensina. Olha o versículo 27, segunda carta de João. Quando a vós outros, a unção que dele receber permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. Amém? O sexto ponto dos herdeiros da promessa é que eles permanecem no Senhor, e eles têm esperança, e eles têm esperança que eles não vão ser envergonhados no último dia, como acho que é Salmo 34, 37, se olharem para eles e forem iluminados, seus rostos não sofrerão vergonha ou questão, né? Mas, vamos lá para o versículo 28, de 1 carta de João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados em sua vinda. Ah, Jesus veio mais aqui, ó. Na vida do Senhor não é o que você fez, não, irmão. É quem você é. Assim como no início aqui eu falei sobre Deus tirar Abraão do que ele tinha, para depois tirar Abraão de quem ele era. O objetivo de Jesus, trabalhando em sua vida, primeiro, você tem que deixar tudo. Você só vai encontrar se você passar pela cruz. Você tem que perder tudo para encontrar Jesus. Nunca esqueça isso. Então você vai ter que abrir mão de tudo que você tem por ele. Se você colocar qualquer coisa acima dele, você nunca vai ter. Mas o segundo passo é: ele vai tirar você de quem você é. Porque não dá para ser filho do diabo, filho de Deus ao mesmo tempo. É simples de entender se falar assim, não é? Todos nós vivíamos em pecado, estávamos destinados ao inferno, todos filhos do diabo, vivíamos em pecado. Fomos feitos filhos de Deus. Deus está nos tirando de quem nós éramos. É aquela ideia: tira o povo do Egito, depois tira o Egito do povo. Isso não foi possível na velha aliança, mas agora é possível, nós temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, quando ele vier, a gente pode ter essa esperança. Então, o sétimo ponto é que os herdeiros da promessa são praticantes da justiça e da misericórdia e andam humildemente com o seu Deus. Verso 29. Se saber que ele é justo, permanecer também, reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bom, aquele negócio que o Velho Testamento lá, alguém escreveu assim: que Deus existe em você, ó, tipo assim, ele já declarou para você o que é bom e o que
não presta, né? Ele já declarou que é bom. E o que é que ele exige de você, senão que você ame a justiça, pratique a misericórdia e ame humildemente com ele. Pratique a justiça, ou ame a justiça, pratique a misericórdia e ame humildemente com o Senhor. Ou seja, aquele que vive na prática de injustiça, esse não tem nada com o Senhor, não. A última parte, 1 João capítulo 3, versículo 3. 1 João 3, 3. Vamos lá, vamos ler todos juntos, está aqui? Vamos lá, quem pode ler aí? 1, 2, 3, vai. Assim mesmo se simplifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Pausa. A gente acha que purificar é limpar. Está bem perto, mas não é a mesma coisa. Porque purificar, ou pureza da Bíblia, pode usar essa lei da nação santa, é pureza, está ligado à raça, a quem eu sou. Amém? Como é que você vai andar sem estar tão contaminado nesse mundo? Deixe claro para todo mundo quem você é. Quem quiser te amar, vai te amar por quem você é. E quem tiver que te odiar, vai te odiar por quem você é. O importante é que você vai estar com Cristo. Você não vai se envergonhar. Amém? Versículo 4, vamos ler lá? Vou ler para você, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados dele, não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado, vive na prática do pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso não fechou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então todo mundo junto, versículo 9, por favor, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí o versículo 14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E nós sabemos, ou você saiba, que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É o que diz o texto. Verso 24, capítulo 3, vai encerrar, diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E isso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.